Bem-vindos ao canal para a glória de Deus, a santa paz de Deus a todos. Deus abençoe. Mais um vídeo aqui para a glória de Deus. Em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, que Deus nos abençoe nessa leitura e que todos também venham ser abençoados. Vamos lá. Eu vou ler Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler 3 passagens de Mateus. Mateus 16, vamos ler do 13 ao 17, e depois nós vamos ler do 21 ao 23. E está escrito assim, ó. A confissão de Pedro. Vamos começar. Capítulo 16, versículo 13, a confissão de Pedro. E depois nós vamos ler. Jesus prediz a sua morte e ressurreição, que também está no capítulo 16, versículo 21 até o 23, nós vamos ler também. Então, nós vamos ler essas 3 passagens aqui. Em nome do Senhor Jesus, vamos lá, vamos começar aqui. De capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que dizes o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizes João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, Jesus, interpelou, mas vós, continuou ele, que dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaras, mas meu Pai que está nos céus. Amém. Aí sim, concluindo aqui, aí nós vamos ler aqui aí Jesus diz para Pedro assim, depois dessa resposta de Pedro, que Pedro diz, olha o que Pedro diz: Simão Pedro, tu és mais, olha só, mas respondeu Simão Pedro, diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi carne e sangue que tu revelara, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém. Olha bem. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do
reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Ok. Essa leitura é o seguinte: mostra para nós que num primeiro momento Jesus está dialogando com os discípulos e os discípulos, num diálogo com Jesus, ali tal, Jesus pergunta aos discípulos: e o povo, quem dizes que eu sou? Aí uns dizem: tu és João Batista, outro diz que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias ou um dos profetas. Ok, fechou. E quando Jesus interpela dizendo: e vós, e vós, quem dizes que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, filho de Deus, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Ok. O que acontece? Nesse momento, Jesus diz para Pedro: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelaras isso, mas o meu Pai que estás no céu. Lindo, show de bola, maravilhoso. Então, Pedro está ali sendo usado por Deus e Deus revela para ele que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Olha que lindo, que coisa maravilhosa, Pedro sendo usado como instrumento. Isso aqui, a partir do 13 até o 20. Agora, olha que coisa mais linda, né? E aí Jesus aqui ele diz que edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Aí ele diz aqui no 18, quer ver, ó? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus bota Pedro, vai edificar a igreja, né, em Pedro, diz que ele é uma pedra, uma rocha que edificará a igreja, e diz que ele foi usado porque Deus revelou a ele aquilo que Jesus era o Filho, né, de Deus. Cara, imagina você uma coisa dessa. Como que Pedro estava sendo instrumento de Deus naquele momento ali. E aí nós passamos para o 18, vamos entrar aqui no 18, aí, ó, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tá vendo? Como Jesus está usando Pedro, está dizendo para Pedro, né? Dar-te-ei as chaves do reino do céu. E aí, ok. O que ligares na terra terá ligado nos céus. E o que desligares na terra terá desligados nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Deus manteve, olha para você ver, tem coisa que não é para todo mundo, para Deus, para sair falando, mostrando para todo mundo, mas Deus manteve aquele diálogo, aquela conversa, tudo aquilo que aconteceu, aquelas revelações que Jesus falou: olha, farei você, edificarei a minha igreja em Pedro, e a revelação que Pedro teve. Então, tudo isso daí, Jesus falou: ó, fica entre nós.
Beleza. Mas agora, você vê que a gente começou no 13, né? No 13. Indo Jesus para o outro lado, né? E tal. Aí, no 13 tá aqui, ó, 14 e 13. Aí agora nós vamos entrar no 21. E aí, olha como as coisas funcionam, como as coisas são. No 21 tá escrito assim: Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas. E ser morto e ressuscitando no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo também, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Pedro chama Jesus à parte e diz para ele: tenha compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. E aí, olha o que Jesus diz para ele. Ó, acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Simples assim, né? Então, aqui no capítulo 14 de Mateus, do 13 até o 20, Pedro só manda usar de instrumento de Jesus, elogia, diz que ele vai ser a igreja edificada nele, ele vai ser a rocha, a pedra e tal, e a porta dos infernos não prevalecerá contra Pedro. E ele teve aquela revelação que Jesus diz que não é, né, carne nem sangue. Então, onde eu digo a vocês, lá no 21, do 13 até o 20, foi só elogio. 7 versículos só, coisa boa. Quando entra no 21, acontece o problema. Jesus começa a dizer, né? Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas. Dos anciões, dos principais sacerdotes. Conclusão. Pedro chama Jesus à parte e diz para ele: tenha compaixão de ti, Senhor. Aí Jesus disse para ele:
arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. O que eu quero dizer com todas essas leituras aqui? Irmão, nós somos pessoas. Está escrito que uma fonte não dá duas águas. E nós somos pessoas, somos seres humanos, somos pessoas que nós podemos ao mesmo tempo, né, estarmos fazendo coisas do céu, sendo instrumentos de Deus e ao mesmo tempo sendo instrumento do inferno. Porque isso aqui está aqui na Bíblia, mostrando para nós que aconteceu com Pedro. E Pedro já estava um tempo com Jesus, porque isso aqui já era próximo, né, à crucificação de Jesus. Estava bem próximo. E depois tem aquela parte que Pedro nega. Então, irmãos, nós somos falhos, errantes. Então, o que acontece? Na vida de Pedro foi assim. Ele errou muito, tropeçou muito. Naquele... O que você vê aqui, na cabeça de Pedro, era certo. Pedro, poxa, Senhor, isso não vai acontecer contigo. E aí, veja bem, poxa, você está com Jesus. Aí Jesus fala que vai morrer. Você quer ver Jesus morrendo? Você é discípulo de Jesus? Você não quer. Então, Pedro ele não fez nada de errado. Então, sem saber o que ele estava fazendo naquele momento, ele estava fazendo algo que, aos olhos de Deus, era visto como pedra de tropeço. Ó, diz assim, ó. Não, é aqui em cima, eu estou lá embaixo. Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Então, Pedro tinha essa noção? Não. Por quê? Para Jesus era. Por quê? Porque estava querendo mudar o propósito de por que Jesus veio. E Pedro não tinha a menor noção disso, né? Então, a gente não sabe. A gente sabe os projetos de Deus porque Jesus ele veio e mostrou. O reino de Deus é esse. Amor e vida eterna através de mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim, pelo sacrifício e porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tem que ser por Jesus, não tem jeito. Então, é o que eu quero dizer. Então, ainda, né, que Pedro pensasse, não, eu estou defendendo Jesus, Jesus disse para ele que ele era pedra de tropeço. E lá na frente, né, como Satanás, sabendo que Pedro era um instrumento de Deus, querendo cirandar, né, aí Jesus disse para Pedro, olha, Pedro, Satanás pediu para te cirandar, né? Ele até usa uma como trigo, né? Essa expressão. E eu roguei eu roguei ao Pai por você que não. E aí ele diz aquela parte que Pedro vai negar ele antes que o galho cante 3 vezes, Pedro negaria ele 3 vezes. Então, lá no fundo, no coração de Pedro, ele não sabia que ele ia negar Jesus. Como ele também não sabia aquilo que ele estava falando naquele momento, qual era o significado daquilo para Jesus. Então, muita coisa, às vezes nós fazemos, não sabemos. Mas como o coração de Pedro, quando disse, não vou te negar, jamais eu te negarei, porque realmente, na mente e no coração de Pedro, jamais ele negaria. Mas na hora da luta, da guerra ali, não é uma coisa você falar aqui agora, não, quando chegar daqui a 3 horas eu vou passar por isso e vou reagir dessa forma. É uma coisa você falar isso. Mas daqui 3 horas, quando acontecer, realmente você vai reagir como você falou? Você não tem essa certeza, porque tudo é ali no momento. Vai depender da tua emoção, vai depender dos teus impulsos, vai depender do teu entendimento, vai depender de tudo no momento. Então, por isso é que eu volto sempre. Algumas pessoas falam, mas que eu faço, que eu aconteça, que não sei o que. Eu falo, meu amigo, você não faz, você não acontece nada. Sabe por quê? Porque Jesus falou, sem mim nada podeis fazer.
Não adianta. Então, às vezes, o cara fala, não, que eu tenho que ler, que eu tenho que estudar, que eu tenho que fazer, que eu tenho que acontecer, que eu tenho que ser o doutor bambambam das Bíblias. Não. Tem que ler? Tem. Tem que estudar? Tem. Mas se Deus não te revelar, né, não vai adiantar nada você ler. Você só vai ser um leitor. É coisa ruim? Não. É bom ser um leitor. Mas o que eu estou dizendo, você tem que ler a Bíblia nisso. Agora, estudar Bíblia para poder querer saber os propósitos de Deus, você vê, Pedro estava lá, mas não sabia dos propósitos. Ele estava fazendo muita coisa certa, no intuito ali de querer o melhor para Jesus. Mas ele estava sendo como pedra de tropeço. Então, meu irmão, quando a gente pensa que a gente pode, que a gente faz e acontece, que a gente é isso, que a gente é aquilo e não sei o quê, a gente vira pedra de tropeço. Entendeu? Claro que para Deus não tem pedra de tropeço. Mas podemos ser pedra de tropeço para nós mesmos, primeiro, e para outras pessoas. Então, quando eu digo para Josafá, ô Josafá, olha só, porque a história de Josafá está escrita, que está escrito não. A história de Josafá é o seguinte: ele saiu de uma igreja que ele estava lá há muito tempo, todo mundo sabe disso, que ele estava na congregação há muito tempo. Depois que ele teve os problemas, ele achou que ele poderia fazer e acontecer uma série de coisas. Irmão, ele conseguiu fazer só uma coisa até hoje. Eu posso falar isso de carteirinha porque eu tenho um relacionamento com os membros do canal de Josafá. E sabe qual é o relacionamento que eu tenho com eles? Eles vêm aqui e me agridem. E aí eu pergunto a vocês, eu nunca disse para ninguém do meu canal agredir ninguém. Então, quer dizer, e eu nem quero que faça isso. Nem quero, entendeu? Porque o dia que eu souber que eu estou fazendo isso, aí não dá certo, não funciona. Então, eu quero sim que as pessoas não sejam enganadas por Josafá. Então, o que eu estou dizendo, às vezes ele pode ler Bíblia, ele pode fazer o que ele quiser, mas tem que saber, ele está fazendo as coisas que é para o reino de Deus, porque, irmãos, até o que a gente pensa, às vezes, que parece ser bom, parece ser bonito, não sei o que, às vezes é realmente para o reino de Deus, está sendo proveitoso para o reino de Deus. Então, é onde eu digo, se você não tiver guiado pelo Espírito Santo, não tiver discernimento de Deus pelo Espírito Santo para fazer qualquer coisa, você tem 100% de chance, 1000% de chance de errar e de pagar um preço pelo erro. E o seu erro ser como pedra de tropeço para muita gente, principalmente para mim mesmo ou para você mesmo. E por isso que eu falo, cara, se vir um irmão simplesinho, um irmão muito sábio também, beleza, não tô nem aí. Eu só quero saber o seguinte, Deus tá nesse negócio? Beleza. E em relação a Josafá, eu posso dizer que não tá. Eu posso dizer que não tá. Porque quando eu provoco nas pessoas constantemente sentimentos que realmente não traz nenhuma segurança espiritual, nenhum crescimento espiritual, que não traz nada que glorifique a Deus, aí eu não posso dizer que isso daí está sendo dado por Deus e que Deus está num negócio desse. E quando Deus não atua, quem atua é o inimigo. Infelizmente, bonito ou feio, gostando ou não, é assim que funciona. Então, irmãos, é isso. O que a gente precisa aprender é isso. E eu gosto muito daquela parte onde diz, sem mim nada podeis fazer. Jesus disse sem mim vocês não podem fazer nada. Outra coisa,
Não se preocupe com o dia de amanhã. Dele vai cuidar Deus. E outra coisa, nós não podemos acrescentar um palmo na frente do nosso nariz. Nós não podemos fazer nada, irmão. Nós só podemos fazer, irmão e irmã, se Deus nos der a guia, a condição, tudo que é necessário para nós fazermos. E aí, quando nós fizermos, essa glória não é nossa, ela é de Deus. Por quê que ela é de Deus? Porque nós somos um instrumento que, quando cheio, dado de Deus, a condição necessária e etc., tudo que é preciso para nós fazermos alguma coisa, não é nós, não é de nós, é de Deus. E se é de Deus, então a glória também é de Deus. Eu estou na congregação porque eu entendo assim que tudo é para a glória de Deus. Quem tenta roubar a glória de Deus, tem até uma parte que diz: ah, você que quer glória, que já teve seu galardão. Não diz que você não vai para o céu, não diz que você vai para o inferno, mas o seu galardão, você já recebeu ele. Então, se você faz coisas para ter glória aqui na terra, você já recebeu seu galardão aqui. Agora, se você faz as coisas pensando, não, eu estou agradando, eu estou glorificando a Deus, isso aqui é para a glória de Deus, então, meu amigo, você não vai se importar com nada. A tua aparência, o teu jeito, se você sabe muito, se você sabe nada, se você sabe tudo, se você não sabe. Por quê? Tudo é de Deus. Porque lembra de Nicodemos? Você é mestre entre o povo de Israel e não sabe dessas coisas? Então, para mim, eu quero a sabedoria do céu, da terra, do homem, porque eu já disse aqui outras vezes, irmãos, eu vivo uma vida que essa leitura que eu faço aqui, maravilha. Mas é Deus que me dá condição de fazer essa leitura, porque eu não estudei. Eu tive pessoas que eu tive relacionamento com elas, convivi com elas anos, e elas não me ensinaram nada em relação à leitura, a português, etc, etc, nada. Nem a escola me ensinou nada. Então Deus preparou na minha vida uma condição que Ele me ensina. Até uma pessoa comentou outro dia, poxa, na tua igreja não tem, eles não fazem alfabetização? Falei, não. Ah, mas tal. Falei, ó, não faz e pronto, acabou, vamos assumir, né? E eu, inclusive, tenho até algumas ideias que eu queria passar depois, não vou passar nesse vídeo para não ficar grande. Eu só quero dizer o seguinte, irmãos, Deus, Ele cuida de nós, em todas as áreas, tá? Espiritual, material e física, e eu rendo graças a Deus por isso, por tudo que Ele tem feito na minha vida, primeiro, principalmente espiritual, material e físico, porque o meu físico é Ele que cuida, a parte material é Ele que cuida, a parte espiritual é Ele que cuida. Então, para mim, tudo está na mão de Deus. Eu tento ficar com a minha mãe, não consigo, eu tento fazer um monte de coisa para minha mãe, não consigo, eu tento fazer o bem para um monte de pessoas, não consigo, mas quando às vezes a preparação de Deus, acontece do nada, está acontecendo. Então, às vezes, eu quero fazer isso, não, eu quero fazer aquilo, no meu tempo, na minha hora, mas eu não consigo. Então, por que eu vou ficar me desgastando, lutando contra as coisas, e aí eu volto a repetir, sem mim, nada podeis fazer. Aí tem pessoas que dizem, não, que você pode fazer isso, que você deve fazer aquilo, você vai... Meu amigo, você tem que ter um espírito, que é o que Deus procura. Adorador, que adore em espírito e em verdade. É isso que você tem que ter. E quando você tem um espírito adorador, que adora em espírito e em verdade, com certeza você vai ter duas coisas. Humildade e obediência, que é uma coisa só. Quando você obedece, você é humilde. E quando você é humilde, você obedece. Então, e tem o temor. Então, tudo isso aí está incluído numa coisa só. Temor, humildade e obediência é uma coisa só. É um pacote, né? E quando você faz todas essas coisas que estão nesse pacote, você ama a Deus e ama ao teu próximo.
E aí, o que você faz? Você faz tudo para que você tenha comunhão com Deus através de quê? Do Espírito Santo. Então você vai fazer tudo que for possível para o Espírito Santo morar em você. Como diz Paulo. Não sabeis vós que vós é templo e morada do Espírito Santo? Então, amigo, meu irmão, minha irmã, se eu e você buscarmos ser templo e morada do Espírito Santo, ele vai habitar em nós, vai morar em nós. E aí, meu amigo, não tem coisa melhor. Agora, tem a nossa parte? Tem. A nossa parte é o que Paulo disse lá e que outros disseram também. É matar a carne, lutar contra nós mesmos, contra a nossa vontade, contra tudo, contra o nosso eu, contra tudo que é o nosso eu, né? Como Jesus falou com Pedro. Pedro, você arreda-te de mim. Para mim, você é pedra de tropeço naquele momento. Mas Pedro jamais imaginaria que ele estava errado quando ele disse para Jesus: Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. Tenha compaixão de ti. Entendeu? Então, quer dizer, para Jesus, Pedro estava sendo uma pedra de tropeço, sim, porque estava atrapalhando Jesus a continuar com o projeto que era, né, morrer ali e ressuscitar no terceiro dia e cumprir tudo aquilo que ele veio cumprir. Então, naquele momento, quem estava atuando, ainda que Pedro tivesse com boas intenções, mas inocente, não era realmente da parte de Deus, era da parte do espírito contrário. Então, outra coisa, quando Pedro negou, ele negou por quê? Porque ele estava com medo. E o medo, não vou falar agora que já está ficando grande o vídeo, é muito rápido, passa muito rápido. E o medo, ele faz essas coisas. Mas até o próximo vídeo nós vamos falar do medo, se Deus quiser, tá? Nós vamos falar também das armaduras espirituais. E nós vamos ler outras partes aí, e aí nós vamos entender, né, um pouco mais e também nos alimentar, né, do que Deus tem para nós e entender um pouco mais de uma forma onde aquilo que Deus nos mostrar fique em nós e que nós possamos entender e também viver. Porque isso é importante. Entender a vontade de Deus e viver. Isso é importantíssimo, entender e viver. E eu digo, repito, sem Deus nós não podemos nada. E está escrito e ele disse, sem mim nada podeis fazer. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus, Deus abençoe a todos. Compartilha, se inscreve, dá o like, o joinha e vamos para cima, glorificando a Deus aqui e em onde Deus preparar de nós estarmos. Para a glória de Deus, em nome de Jesus, que nós possamos sempre glorificar a Deus, porque a glória é de Deus. Amém. Deus seja louvado em nome de Jesus.